paz do Senhor, meus alunos. Eu sou o presbítero Lucas Silva e nesse momento estamos aqui iniciando a quarta lição, onde nós vamos falar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. Esse terceiro trimestre de 2023, nós vamos estar tratando sobre o egocentrismo e muitas outras coisas mais, isto é, baseado pelas Sagradas Escrituras. Então, quero que você nesse momento, meu aluno, pegue seu caderno, caneta, para você anotar, escrever, tirar suas dúvidas, comentar. Estaremos aqui disponível para responder suas perguntas. Neste momento também, peço a meus irmãos que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar e dê o seu like e comente aí, pois nós queremos ver essa interação entre o professor e o aluno e o professor, tá bom? Então, nós iremos iniciar esta quarta lição, quando a criatura vale mais que o Criador, certo? Então, convide sua família, se reúna, se sente na sala, onde você estiver, você venha aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura breve, textual, que diz assim, em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se nós observarmos livro de Romanos, para quem não sabe, o escritor deste livro foi o apóstolo Paulo. No capítulo 1 mesmo, ele vai descrever dizendo: Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo, ele vai descrever, vai escrever esse livro, o livro de Romanos, propriamente dito, para o povo de Roma. E ele vai logo, Paulo, falando sobre a situação como o povo se encontrava na época que o povo vivia ali em Roma, né? E a situação não era tão agradável. Por isso que Paulo, ele descreve e mostra como estava a situação do povo de Roma. E ele vai logo dizendo no versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, olha aí como já estava a situação do povo naquele momento. O povo que se dizia cristão, e não somente os cristãos, mas como Paulo está relatando sobre a sociedade daquela época, como estava o povo, como o povo se convivia, como o povo se comportava. Por isso que ele vai dizer: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então aqui já nós falamos até na aulas passadas sobre a troca de valores, onde as pessoas pegam a verdade e transforma ela em mentira, e o que é mentira transforma em verdade. E é assim que está acontecendo hoje na sociedade. A palavra de Deus hoje, para muitos, tem se transformado em uma base de mentiras, de mitologias, de coisas de ficção, histórias de ficção. Porém, nós vemos que Paulo, ele já bate na realidade como o povo se encontra, onde as pessoas estão distorcendo, mudando o que é verdadeiro em mentira. E ele vai destacar outra característica da sociedade romana: a honra que eles estavam prestigiando não era mais para Deus. A honra que eles estavam levando era para o homem, a criatura. Então, a honra que eles davam
não era mais para o Criador, o Deus Todo-Poderoso, mas para a criatura que era o homem. E assim hoje também vemos isso. A honra mais a homens do que a Deus. E isso tem acontecido porque as pessoas têm mais valorizado o humanismo, o egocentrismo e desprezado o Deus que vivia antigamente no centro. Porque eu posso se dizer que Deus vivia antigamente dentro do centro? Porque o cristocentrismo era a base central daquela época. Mas você vê que já na época de Paulo, já estava tirando Cristo do centro e colocando o homem dentro do centro. Por isso nós vemos aqui a honra mais a homens do que a Deus. É claro que não devemos desonrar os homens, nossos líderes, pessoas, mas no momento que eu coloco a honra mais no homem do que além do que a Deus, aí eu já estou cometendo um erro gravíssimo. E era isso que estava acontecendo naquela sociedade. Eles honravam mais aos homens do que o próprio Criador, do que o próprio Deus Todo-Poderoso. E aí é um perigo quando eu honro mais ao homem do que propriamente dito ao próprio Deus. E aí o texto vai dar continuidade dizendo que eles não só honravam, mas serviam. E aí é o problema, quando eu sirvo mais aos homens e esqueço de servir a Deus. Então, tem que entrar em conjunto, tem que entrar em ligação. Eu tenho que servir a homens, mas também tenho que servir a Deus. E aí eu me lembro agora de um jovem, Samuel, que tanto ele servia a Deus, como também servia a homens. Só que aqui está o perigo, porque eles serviam a criatura, honravam a criatura, mas quando se falava de Deus, desprezava, rejeitava, desvalorizava, porque a maior importância para eles agora não era mais o Criador, mas sim a criatura. Mas Paulo, eu acho lindo isso, porque Paulo ele vai dizer, continuando, que é bendito eternamente. Amém. Enquanto a sociedade está honrando aos homens, servindo aos homens, Paulo, ele vai dar glória e dizer que bendito e eternamente é o Criador. Enquanto a sociedade está desonrando a Deus, deixando de servir a Deus, de obedecer a Deus, Paulo está louvando, engrandecendo, dizendo que o Criador é bendito e eterno. E é isso que nós devemos entender, que antes de nós honrarmos, servirmos aos homens, que nós possamos primeiramente louvar, engrandecer, honrar, servir ao nosso Deus. Eu peço que você possa prestar bastante atenção no que eu estou tentando descrever para você ou falar para você, que nós possamos honrar e servir ao nosso Deus. Por isso que um dos primeiros mandamentos que Deus nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo. E aí nós vemos que Paulo ele descreve como estava a sociedade, vivendo mais na mentira do que na verdade, honrando e servindo mais a criatura do que o próprio Criador. Amém? Então anote aí como estava a sociedade naquela época. Eles viviam mais na mentira do que na verdade, e que eles
honravam e serviam mais a criatura do que o próprio Criador, que é o nosso Deus Altíssimo. Verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade. E aqui o autor ele vai descrever sobre a exaltação da criatura. E aí é um perigo quando a criatura ela cria um objetivo de ser exaltado, de ser glorificado. E aí é um perigo. Porque quando eu coloco em meu coração me exaltar, me engrandecer, eu estou usurpando a glória divina. Eu estou tirando vamos dizer, a adoração que era para o Deus divino, Deus Todo-Poderoso, e querendo usurpar, roubar, tirar para mim, para transferir para mim. E aí eu me recordo agora de Lúcifer, ou Satanás, como você quer se entender assim, e você vê que ele se exaltou, se engrandeceu e queria pôr um trono acima do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele queria roubar, ele queria usurpar a glória divina. Ele queria ser o centro das atenções. E aí, uma das coisas que o autor vai descrever, que isso é vaidade. Ou seja, tudo para si, a glória para si. E aí foi o perigo, foi trágico para Satanás, pois a consequência dele foi gravíssima. Assim também é para o ser humano que se exalta, que se glorifica, que quer se engrandecer, tirando a glória do Deus Altíssimo e colocando-se para si. Cuidado com isso. As mesmas consequências que acontecem na vida, que aconteceu anteriormente, através da vida de Satanás, assim também pode se acontecer na vida do ser humano, quando ele quer colocar em seu coração se exaltar. Tem pessoas, e aqui eu quero dar um ensinamento, uma vez eu falei na escola bíblica, que tem pessoas que usam textos isolados, ou textos interpretam de uma maneira errônea. Pega aquele texto que Jesus vai descrever, dizendo assim: os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que aqueles que se humilham serão exaltados. Ser humilhado é uma coisa, me humilhar é outra. Então tem pessoas que dizem assim: alguém me humilhou, eu vou ser exaltado. Deus vai me exaltar na frente desses aí. Deus vai me engrandecer. Cuidado. Cuidado com isso. Agora, quando nós se humilhamos perante a Deus, se entregamos em ponto de humilhação a Deus, aí sim, Deus, nos exalta. Não para querer também ao ponto de querer envergonhar alguém. Porque tem pessoas que dizem assim: Deus vai me exaltar para querer, para mostrar para o irmão lá que eu tenho, que eu posso, que eu consigo, que Deus é na minha vida. Não precisa disso. Então era isso que estava acontecendo naquela época de Paulo. O povo estava querendo tirar a glória de Deus e colocar diante do homem. E aí vem um ponto da exaltação, né? Então é um perigo alguém querer colocar isso dentro do seu coração, que é o ponto da exaltação, né? E aí quem se exalta vai roubar a glória de Deus. Por isso que o próprio texto bíblico vai dizer que Deus ele não dá a sua glória para ninguém. Muitos dão glória
não somente a homens, mas também a outros deuses que se creem, se acreditam, mas Deus é claro em dizer nas suas sagradas escrituras que a glória de Deus ele não dá a ninguém, a não ser a Ele. Então, que a sua glória, a sua adoração, o seu serviço, que a sua honra venha ser ao Deus Criador. Amém? Objetivo da lição, primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade e o culto à criatura. 2. Compreender a origem histórica do humanismo, seus desdobramentos em nossa cultura e conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. São esses objetivos que nós vamos estar tratando aqui, onde nós vamos estar como fazer, né, para escapar desses pontos de exaltação e de idolatria, né? Pois é um perigo gravíssimo. Antes de nós iniciarmos aqui a breve introdução, vamos fazer uma leitura, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Pois desde a criação do homem, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem claramente e se vê pelas coisas que foram criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis, pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Antes, seu raciocínio se tornaram fúteis e seu coração insensato e obscuro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou à concupiscência de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então agora nós iremos estar falando sobre esse texto que Paulo descreve, o agravíssimo que estava acontecendo naquela sociedade, né? E nós vamos estar tratando sobre esse assunto tão importante que estava acontecendo naquele momento, naquela época, e que hoje também acontece da mesma forma. A exaltação, a glorificação a homens, a honra a homens, e estão cada vez mais se esquecendo de Deus. E como o versículo 21 vai dizer, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Assim também está acontecendo nos dias atuais, certo? Então nós vamos agora para a introdução. E diante dessa introdução, eu pude observar nesse texto alguns termos, alguns pontos, né, que vai dar ênfase ao que nós vamos falar aqui. E dando um resumo sobre isso, eu pude observar pelo menos duas coisas: a soberba e a insensatez. Pois a pessoa que comete essa soberba e insensatez, pode ter certeza,
essa pessoa ela vai se afastar de Deus, ela vai se distanciar de Deus. E se você for ver, tem textos bíblicos, personagens bíblicos que se tornaram soberbos. E por causa das suas soberbas, muitos deles perderam o seu trono. Agora eu estou me lembrando aqui de um rei conhecido que todo mundo conhece, até muito pregado na Bíblia Sagrada, sobre Nabucodonosor. Ele que foi soberbo, quis se exaltar, né? Na própria história bíblica, ele olha para o palácio e para tudo que ele conquistou, e aí ele vai criar um motivo de exaltação, de glorificação a si mesmo. E aí é o perigo que é grande, né? Quando nós vemos, quando a soberba ela quer entrar nos corações. A Bíblia também vai dizer que a pessoa que é soberba, ela precede a ruína. Ela tem a possibilidade de cair. Foi isso que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Ele criou soberba no seu coração, se exaltou, achou que tudo que ele possuiu, olha aí como está acontecendo hoje, tudo que ele possuiu foi meramente pela sua força, né? Pelo seu eu. E assim tem muitas pessoas achando que o que ela tem conquistado e conseguido é pelos seus méritos, pelos seus propósitos. E não é assim que se acontece. Cuidado com as soberbas, pois no momento que a soberba entra e a insensatez, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne coloca a raça humana em inimizade contra Deus. E foi isso que aconteceu. A inimizade contra Deus. Tanto que o próprio Nabucodonosor foi tirado do trono. Amém? Então, basicamente, o que nós vemos aqui é pessoas soberbas que preferem a glória para si, a honra para si. Agora nós vamos estar falando desse primeiro tópico, o desprezo à verdade. Que tem pelo menos 3 objetivos aí, falar sobre a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Né? E pelo menos aí na impiedade e justiça, pelo menos 2 termos que eu pude observar aqui, se você pegar a sua Bíblia, livro de Romanos capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então você vai ver aqui pelo menos 2 termos que propriamente dito, só diante desses 2 termos, você poderia já trazer um resumo como se encontra a sociedade romana, como o povo se encontrava naquele momento. E quando você vê os 2 termos, eu quero que você anote aí, coloque aí impiedade. Impiedade significa aquele que se refere à decisão refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Ou seja, para essas pessoas, elas queriam viver da forma do seu agrado e não da forma que Deus queria para elas. E assim acontece hoje na sociedade, pessoas de impiedade, ou seja, pessoas que querem andar conforme os seus desejos dos seus corações e não segue baseado nas Sagradas Escrituras. Pessoas que querem viver como se Deus não existisse. E aí existe, né, os movimentos, os ateístas, que diz que Deus não existe. Mas a maioria dessas pessoas que não acreditam são pessoas que querem viver a base conforme o seu agrado. Então, impiedade é pessoas ou seres humanos que querem viver como se Deus não existisse. E eu peço a você que nesse momento abra aí em Salmos
Salmos 36, certo? Salmos 36. Olha o que é que o texto vai dizer, Salmos 36. 36, versículo 1. Diz assim: a transgressão fala ao ímpio, no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então você vai ver aqui, por causa das suas transgressões, mesmo Deus falando com eles, eles não acreditavam. Eles não davam crédito. Vou repetir, a transgressão fala ao ímpio, no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos. Então você vê aqui que era um povo que estava transgredindo contra Deus. Para ele, Deus não existia, porque o temor já não existia dentro deles. E quando o temor se acaba diante do ser humano, pode ter certeza, a impiedade vai ser a maior influenciadora, onde as pessoas vão dizer: Deus não existe. É melhor nós viver conforme nós queremos. É como eu falei na aula passada sobre Nimrod, né? A Torre de Babel. Eles queriam seguir suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E aí é um perigo quando eu prefiro mais seguir as minhas vontades, os meus desejos carnais, do que eu viver na base da direção de Deus. E outro segundo termo que nós vemos aqui é a impiedade. E a impiedade e injustiça, elas têm algo diferente. E quanto à impiedade, é aquele homem que quer viver como se Deus não existisse. A injustiça significa sem retidão. É aquela pessoa que quer andar sem viver uma vida reta, uma vida justa. É assim que acontece quando eu sou injusto. É uma pessoa injusta, aquela pessoa que anda sem retidão. Por isso que Paulo, o próprio Cristo, nos ensina a viver em justiça. E só vive em justiça se nós tivermos fé nele. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, vai dizer: pois nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito: justo viverá pela fé. Ou seja, só dá para se praticar a justiça quem anda por ele, quem está envolvido nele, quem faz a vontade dele. Porque só vou praticar a justiça se eu viver no Deus, se eu acreditar no Deus que é justo. Por isso que para eu ser justo e andar em justiça, eu tenho que estar em Cristo Jesus, acreditar nele e obedecer às suas sagradas escrituras, que é a sua palavra. Então, basicamente, insensatez tem acontecido muito. Então, a impiedade e a injustiça é algo que estava agravante naquele momento. As pessoas queriam seguir mais as suas próprias vontades, os seus próprios deleites, do que propriamente dito andar conforme a vontade de Deus. E aí é um perigo, porque aqui revela totalmente a situação geral da humanidade. Ou seja, uma humanidade não regenerada, não transformada, não mudada. Porque no momento, como nós falamos lá no começo, no momento que nós rejeitamos o evangelho, a verdade, e baseamos em andar na mentira, minha vida não é transformada, minha vida não é moldada. E aí, quem anda em uma vida não transformada, vai começar a praticar idolatria, vai começar a cultuar a criatura, vai viver uma vida perversa e depravada. Por quê? Porque são pessoas que andam segundo as suas formas carnais. É interessante nós destacarmos isso. É como nós falamos na aula passada, Paulo, ele vai descrever alguns comportamentos humanos
em Timóteo, capítulo 3, que são comportamentos que está baseado aqui. Pessoas soberbas, orgulhosas, amantes de si. E isso é agravante, porque são pessoas que estão vivendo conforme as suas próprias vontades. Ou seja, a sua mente já está cauterizada. Sua mente já está contaminada. E aí é o perigo. E era isso aqui que estava acontecendo. Pessoas que não viviam a base de vida cristã, sem transformação nenhuma, sem mudança nenhuma. Porque no momento que eu já tiro a verdade, pode ter certeza, a sociedade muda. E aí é o perigo que hoje está acontecendo na atualidade. Tira-se a verdade das igrejas, estão tirando a verdade nas escolas. O que tem de, vamos se dizer assim, de exclusão, excluindo a verdade, não está de brincadeira. Em toda a área, até mesmo na política, na cultura, estão tentando de toda maneira tirar a verdade. E quando se tira a verdade, a depravação vai entrar. E aí as pessoas elas vão viver mais nos prazeres da carne do que na verdade divina. E aí é o perigo que é grande. E aí, como eu falei, vem a impiedade, a injustiça, mas como eu falei logo no começo, entra a insensatez. O que é insensatez? É eu ser insensato, louco, eu já não acredito mais. Está ali óbvio na minha visão, mas eu não acredito. Porque aqui o texto vai dizer, em Romanos 1, que eles adoraram mais a criatura do que o próprio Deus, mesmo pela natureza, revelando quem era seu Criador. Eu acho lindo, às vezes eu saio para o trabalho, olho para as estrelas, olho para a lua, olho às vezes para o sol, olho para as árvores. A natureza revela por detrás disso um Criador, um ser supremo, um ser divino, poderoso, que pelo ser humano é incapaz de humano ter essa possibilidade, capacidade, sabedoria para fazer uma criação como esta. Eu creio que jamais passaria na mente de um ser humano fazer o que Deus fez. Quando você contempla todas as coisas, isso demonstra que eles eram insensatos, porque eles contemplava a criação, contemplava a terra, tudo que Deus criou, mas já não acreditavam. Por isso que o texto vai dizer que eles não glorificavam a Deus, não exaltavam a Deus, não engrandecia a Deus. E ainda tem gente, principalmente os ateus, que dizem que Deus, ele não existe. É só você olhar para as coisas da terra, as árvores, o ar, o oxigênio que nós sentimos. Você vai ver que por detrás existe um Criador. A ciência, ela comprova, eu estava até um certo dia vendo um vídeo, o cara estudando sobre as estrelas, e ele diz que é algo tão surreal que por detrás disso tem que existir um Criador, um ser divino. Mesmo ele sendo ateísta, né, ou agnóstico, ele revela que por detrás existe um ser, né? E é isso que nós devemos entender, que pela criação que foi feita, deve sim existir um ser sobrenatural.
Olha que em Salmos 8 vai dizer. Salmos 8 vai dizer assim: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre o céu. Ó, puseste a tua glória sobre o céu. Da boca das crianças e dos mamãos, tu fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelece, pergunto, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha aqui como é que o salmista Davi vai revelar que pela natureza existe o Deus Criador, as mãos de Deus, o dedo de Deus na criação, e vai colocar o ser humano para baixo. Quando ele vai dizer, quem é o homem mortal para que te lembres dele? Quem sou eu, né? Para que eu venha receber glória? Quem sou eu para que eu venha ser exaltado? Quem sou eu para eu ser glorificado? E aí é o perigo, porque aí entra no ato da cultura, ou o culto da criatura, me perdoe, o culto da criatura, onde a pessoa quer ser glorificado, acha que é isso, aquilo. Cuidado. Por isso que eu digo, o salmista está sendo claro em dizer aqui. Olha o que ele vai dando continuidade. Contudo, pouco menor do que os anjos fizeste de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tudo puseste debaixo de seus pés. Então, todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, em vez de salmista Davi se gloriar, ele glorificava Deus observando a criação, os animais, os répteis, a lua, as estrelas. Então, o que nos vai assemelhar, trazer uma semelhança e mostrar para nós que existe o Criador é somente olhar para a natureza. E aqui estava sendo diferente para com o povo de Roma, que mesmo eles vendo, eles não acreditavam. Eles preferiam mais glorificar ao homem, exaltar ao homem, engrandecer ao homem, e aí entra no culto, do que, propriamente dito, louvar a Deus, engrandecer a Deus ou acreditar em Deus. Eu acho interessante que o ser humano, a mente está tão cauterizada, que você vai ver na religião hoje, passa a ser pessoas ser cultuado. O cara ali é o bambambam, o cara sabe, o cara é aquilo. E hoje não está sendo diferente. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, ou político, ou líder religioso se torna referência de idolatria. Eita, sabe, precisa nem eu entrar num profundo assunto. Uma idolatria profunda. Por isso que eu digo, é necessário honrar os homens? Sim, mas no momento que eu honro mais aos homens do que a Deus, eu já estou cometendo isso que estava acontecendo. O desprezo da verdade, entrando na impiedade e justiça, a insensatez do homem, ao ponto de ele mesmo cultuarem a Deus. Bom, agora nós vamos estar tratando sobre a revolução do pensamento humano. E aí nós vamos estar falando desses três tópicos, né? Renascentismo, humanismo e iluminismo, pós-modernismo, certo?
Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, e aí, como é que você tá achando? Tá gostando? Então dê o seu like, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe para mais pessoas, para que essas pessoas possam também aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Falando desses 3 assuntos, eu serei bem breve. Esses 3 assuntos aqui vai falar sobre são movimentos, né? São movimentos que vai basear muito o egocentrismo, o antropocentrismo, ou seja, que o homem é o centro, e eles vão muito defender essa área do egocentrismo. Pelo menos o renascentismo, se você for ver, tudo deles deve ser resolvido ou se explica pela base da razão, ou racional, né? Só que quando se fala que para eles tudo devia ter uma explicação racional, é interessante nós destacar que Paulo descreve em Romanos capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis. Então, para eles, tudo deveria ser explicado por base de raciocínio, de pensamento, de filosofias. E assim é o renascentismo. Então, para eles se explicar, acreditar que Deus não existia, eles pensavam muito numa questão do raciocínio. Ou seja, eles pensavam demais, imaginavam demais. Só que nós vemos aqui que Paulo vai dizer que seus raciocínios se tornaram fúteis. Se você vê, a mente deles estavam cauterizada. A sua intelectualidade estava deturpada, a sua mente. Ou seja, ele já não acreditava. É a mesma coisa você pegar um pirulito e levar para uma pessoa que não acredita, e ela vai dizer: não, isso não é, eu não acredito nisso. Pois vamos raciocinar realmente se é isso. Assim eles acreditavam, né? Então eles tentavam defender, tentavam usar muito seus pensamentos, mostrar seu ato de sabedoria. E aí é o perigo quando eu vou mais para o raciocínio dos meus pensamentos e não para o fato, né? Como Paulo estava descrevendo sobre a natureza. Mesmo Paulo mostrando a natureza, e através dessa natureza que Deus existia, eles não acreditaram, eles raciocinavam, achavam que eram muito sábios. Tanto que no versículo 22 vai dizer: e dizendo os sábios se tornaram loucos, ou seja, inécios, insensatos. E assim que acontece hoje, né? Na humanidade de hoje. Pessoas que querem comprovar pelo fato racional, pelo seu ato de intelectualidade. E uma coisa eu aprendi na teologia, que ninguém consegue profundamente se explicar a Deus. Não tem como o ser humano compreender e entender a plenitude do Deus Todo-Poderoso. Até mesmo aprendi isso, a teologia é estudo sobre Deus. É claro, quando se fala desse estudo sobre Deus, eles vão estudar baseado no que está aqui escrito na palavra de Deus. Porque se não fosse a palavra de Deus, ninguém entenderia por completo, vou até mudar aqui minhas palavras, ninguém entenderia Deus. Ninguém saberia muito sobre Deus, ou seja, Deus se revela por meio da palavra para que nós possamos conhecer a Deus. Por isso que eu digo, leia a palavra, porque a palavra vai te levar a conhecer a Deus. E assim o principal fundamento é que nós possamos estudar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, para que ela possa nos fazer conhecer a Deus. Então, para eles, mesmo olhando o fato da natureza,
eles queriam usar mais o fato intelectual, seus pensamentos, imaginar realmente se é verdade ou não. E assim era o renascentismo. E outro fato aqui é o humanismo, né? Onde eles buscavam mais a questão do valor humano, onde a criatura ela tinha um valor, a sua base tinha valores, já o Criador não. Por isso que aí é um perigo. E um dos fatos do humanismo, eles buscaram muito estudar os fatos históricos para tentar desconstruir os livros sagrados. E aí, nós sabemos que o ser humano sim tem valor, mas não além do nosso Criador. Nosso Criador ele está acima de tudo. E aí, o iluminismo, né, são adeptos que se rejeitam a tradição, que rejeitam a Sagrada Escritura, que buscam resposta pela razão. Tudo deles é pela razão. Eles entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino. Ou seja, é ele que faz o que ele quer, do jeito que quer, ele guia do jeito que ele quer. E não é assim. Nós, seres humanos, dependemos de Cristo, dependemos do Deus Altíssimo para que Ele possa nos guiar. Porque no momento que nós queremos seguir da nossa própria vontade, pode ter certeza, nós iremos caminhar para um abismo. Porque se nós queremos seguir isso aqui, a nossa carne ela só quer se inclinar para as coisas da carne. Por isso nós devemos não ser o Senhor, mas servo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, basicamente, são esses três movimentos que lutavam pelo egocentrismo, que o homem é o centro, e aí vem o ato da rejeição, tentando tirar Cristo. E todos esses fatos aqui, renascentismo, humanismo, iluminismo, eles tentam rejeitar a Sagrada Escritura e desconstruir a Sagrada Escritura. Por isso, hoje nós vemos que o egocentrismo tem entrado muito dentro das igrejas, né? Nas pregações, nos louvores, nas palestras, nos ensinos. E não é isso. Por isso que eu digo, nós devemos falar de Cristo, pregar Cristo, falar de Cristo. Amém? Então, basicamente, é esse assunto. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, que vai falar sobre o tipo de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem, idolatria no coração e idolatria sexual, né? Três assuntos aí que vai falar sobre a idolatria. Primeiro, a idolatria da autoimagem, né? Primeiro, antes de nós falar sobre essa idolatria da autoimagem, eu posso mostrar textos aqui, bíblicos. Nós temos que se perguntar, o que é idolatria? Idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração de Deus. Ou seja, não precisa somente ser uma imagem. É tudo aquilo que rouba a adoração de Deus. Por isso eu quero que você nesse momento pegue sua Bíblia, abra lá no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que hás no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela e nem servirás, pois o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que não me odeiam. Então você vai ver aqui que o texto vai ser bastante claro acerca da idolatria da autoimagem. É claro que hoje não existe somente idolatria de autoimagem, como muito antigamente se condenava muito isso, mas hoje tem entrado outros tipos de idolatria, principalmente o egocentrismo, idolatria a homens, adoração a homens, mas a autoimagem ainda
continua muito extenso nessa ato de idolatria, principalmente a imagem, estatuetas, e você vai ver que o próprio Moisés, ou o próprio Deus, mostrando os 10 mandamentos a Moisés, vai descrever que o povo de Israel, e aqui é uma base, uma ênfase também para nós, que nós não venha ter outros deuses e nem fazer imagem de escultura. Se você for ver, o próprio Deus, ele vai se irar com o povo de Israel quando Moisés sobe no monte e Arão permite o povo fazer um bezerro de ouro, ao ponto de Deus se irar e querer destruir o povo. Então, olha aí o perigo, né, de eu não somente fazer, mas se encurvar e servir. Porque ele fala 3 pontos. Primeiro, não fazer, não se curvar e não servir. Porque tem gente que até não faz, mas se curva. E tem gente que até mesmo não se curva, mas serve. Então são 3 pontos, 3 assuntos aqui sobre o ato de idolatria que nós não devemos fazer. Quantas pessoas estão se curvando, servindo a imagens? Então isso é um erro que o próprio Deus descreve aqui, que ele é zeloso e ele vê a maldade daqueles que geram e que me odeiam. Então você vai ver aqui que esse texto vai mostrar que esse tipo de idolatria é um erro. Por isso que ele vai dizer não faça, não se curve, não se proste e nem sirva. Quantos cristãos têm imagens dentro da sua casa, né? E isso é um erro gravíssimo. Segundo, a idolatria no coração, e isso aqui é profundo, essa idolatria no coração. Porque o coração ele se refere a emoções, à vontade, ao centro de toda personalidade. Ou seja, é do coração que parte todo o procedimento da pessoa praticar o bem ou o mal. Por isso que lá em Jeremias 17:9 vai dizer que o coração do homem ele é enganoso e perverso. Tem gente que acha que não, mas o coração, se não tiver diretamente proporcionado, inclinado para Deus, diante do Espírito Santo, ele vai cada vez mais ser enganoso e perverso. E aí vai conduzir profundamente do interior para o exterior, né? Práticas mundanas. Primeiro age no interior, no coração, os maus pensamentos, imoralidade, a avareza, a soberba, a insensatez, tudo primeiro é gerado dentro. Por isso nós devemos tratar dos nossos corações, porque é do coração que pode sair as coisas ruins. Por isso que Jesus ele vai dizer: o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, o que está contaminado não é o que entra. Tem pessoas que pensam que é alimento, mas não. Está falando disso. Por isso nós devemos entender bastante sobre isso. E é óbvio nós destacarmos, eu peço que você nesse momento abra aí também em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, que diz assim: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Por isso que nós devemos guardar o coração.
E também, se nós olharmos aqui em Mateus 15, versículo 8, vai dizer assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você vai ver aqui que através do coração do homem pode levar, como nós vemos aqui o próprio Marcos descrevendo através de Jesus, 21 e 22, que o coração ele transmite tudo isso. Os maus pensamentos, as invejas, adultério, prostituição. Então por isso que nós devemos guardar o nosso coração para não pecar contra o Senhor. Aí você pergunta, mas e aí, Lucas, o que é que eu devo fazer para eu não cair nesse tipo de idolatria e trabalhar no meu coração? Olha o que é que o salmista Davi, Salmo 119, versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, enquanto o nosso coração ele quer produzir pensamentos, tudo que não vem do agrado do Senhor, nós devemos preencher esse nosso coração, nosso íntimo com a palavra do Senhor. Por isso que tem pessoas que praticam muitos esses maus pensamentos, homicídio e outras coisas mais. Por qual motivo? Porque eles não preenchem o seu coração com a palavra de Deus. Por isso que ele diz, escondi, porque é lá dentro que procede as coisas ruins. E somente para combater essas coisas ruins, somente a palavra de Deus. Por isso que eu digo, não só ouça, mas pratique, guarde a palavra de Deus. E terceiro, por fim, idolatria sexual, o que é movido a impulsos sexuais, até associada à sensualidade, conhecido também como a lascívia, aquela pessoa que sensualiza. Isso até mesmo é uma das obras carnais. Quando a pessoa se sensualiza praticando esse ato de lascívia, ele está praticando um tipo de idolatria sexual, onde a pessoa que está vendo vai admirar, vai criar desejo. E isso é um tipo de idolatria sexual, assim como a imoralidade, a libertinagem. Tudo isso são atos imorais, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Ou seja, aquela pessoa que tem, sabe, toda hora tá desejando, eu tenho que praticar um ato ilícito, praticar um desejo ilícito. Isso tudo são idolatria sexual. E isso faz com que a pessoa venha procriar um altar à idolatria sexual. Por isso, nós devemos edificar no nosso coração a palavra de Deus, para que nós não venha cair nessas intenções. E o objetivo que eu quero passar para vocês é Gálatas 5,16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, só quem anda no Espírito, quem deseja praticar o Espírito e buscar o Espírito, ele não vai satisfazer os desejos carnais e nem os sentimentos que vêm do coração. Prostituição, as impurezas, as lascivas, tudo isso são idolatria sexual. Quando a mulher, a mulher são mais vaidosa, quer sensualizar para as pessoas, se veste uma roupa, mais curta ou mais acochada, mais apertada para que o homem possa tornar mais visível ao olhar humano. Isso tudo são idolatria sexual, certo? E agora nós iremos concluir essa aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante.
Hoje nós falamos sobre a impiedade, a injustiça, a glorificação mais ao homem do que o propriamente dito a Deus, a razão, né, o raciocínio que eles tinham, eles achavam que era bastante intelectual, sábios até demais, mas o próprio Paulo chama eles mesmo de loucos. E nós aprendemos muito sobre a idolatria humana que é proposta dentro do coração, e aprendemos muitas coisas nesta aula de hoje. Então eu espero que você tenha gostado, aprendido. Comente as suas dúvidas, se você tiver dúvida, comente aí, que eu estarei vendo, observando os comentários e estarei respondendo a vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe e que a graça do Senhor fique com vocês.